Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, mesmo depois de tantos anos, ainda gera muita conversa e, principalmente, abre a cabeça de muita gente. Com certeza. Vamos falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um clássico, né? Totalmente. E a premissa dele é muito curiosa. O Kiyosaki teve, dois pais. Um era o pai pobre, que era o pai biológico dele, um cara super inteligente, cheio de diploma, mas que vivia, sabe, contando as moedas no fim do mês. A realidade de muitos, né? Pois é. E o outro era o pai rico, o pai do melhor amigo dele. Um cara que nem terminou a escola, mas que se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. E é daí que vem toda a genialidade do livro. Exato. E a nossa ideia hoje é explorar as lições que ele aprendeu com esses dois pais e tentar, assim, decifrar a mentalidade que o livro diz que separa quem tem dinheiro de quem não tem. E o mais interessante é que a força do livro não tá em, sei lá, gráficos complicados ou termos técnicos do mercado. É o contrário. Ele usa histórias, quase fábulas, sabe? Para virar nossa relação com o dinheiro de cabeça para baixo. É mais sobre o como pensar do que o que fazer. Perfeito. É uma mudança de perspectiva mesmo, sobre trabalho, dinheiro e o que é ser rico de verdade. Bom, então vamos começar com a lição que já chega assim, dando um tapa na cara. Os ricos não trabalham por dinheiro. Essa é provocadora. Muito. A minha primeira reação foi, ué, como assim? Se não é por dinheiro, por que as pessoas mais ricas do mundo continuam trabalhando? O que move essa galera se não é o salário? Essa frase é a isca perfeita, né? Porque ela obriga a gente a questionar o padrão. O livro argumenta que a maioria das pessoas está presa no que ele chama de corrida dos ratos. A famosa corrida dos ratos. Isso. Imagina um hamster naquela rodinha. Ele corre, corre, se esforça, mas no fim do dia ele não saiu do lugar. Essa é a metáfora para a vida da classe média. Você acorda, vai trabalhar para pagar as contas, volta para casa, dorme. E repete tudo de novo no dia seguinte. Exatamente. E o que alimenta essa corrida, segundo o livro, são duas emoções muito básicas e muito poderosas: Medo e ambição. medo e ambição. O medo de não ter grana para pagar o aluguel, o supermercado, isso te joga para fora da cama todo dia. Uhum. E a ambição ou desejo te puxa para frente. Tipo, assim que você recebe um aumento, a primeira coisa que vem na cabeça é: legal, agora eu posso comprar um carro melhor, ou posso me mudar para uma casa maior. É a cenoura na frente do burro que o livro fala. É a cenoura na frente do burro. Você tá sempre correndo atrás de algo, mas não percebe que continua preso no mesmo ciclo. Só que agora com contas maiores. Mas e a paixão pela profissão? O livro argumenta que, sei lá, um médico que ama o que faz, mas que depende só do salário para viver, também está nessa corrida. Exatamente esse é o ponto. Uma coisa é a sua paixão, outra é a estrutura financeira que te cerca. O pai rico não diz para você odiar seu emprego, ele diz para você entender o jogo. Certo. O problema não é o salário em si, mas a ignorância financeira que faz a gente ser controlado por ele. A solução não é simplesmente ganhar mais, mas usar essa frustração para pensar, para sair do piloto automático. E tem aquele exemplo prático que é fantástico. Quando Kiyosaki, ainda menino, pede para o pai rico ensinar ele a ficar rico. Ah, sim. A primeira lição. E ele oferece um emprego na lojinha dele por 10 centavos a hora. Uma miséria. Depois de umas semanas, o garoto está revoltado, se sentindo explorado. E ele vai lá reclamar, pronto para pedir as contas. Exato. E aí que vem a virada de chave. O pai rico fala: ótimo, agora você está pensando como meus funcionários. Eles me culpam pelo salário baixo em vez de procurar oportunidades. E aí ele faz a proposta radical, né? Radical. Agora vocês vão trabalhar para mim de graça. A ideia era forçar os meninos a parar de pensar no pagamento e começar a enxergar outras formas de fazer dinheiro. E funciona. E como funciona? Eles percebem que a loja jogava fora os gibis que não vendiam. Aí eles pedem para ficar com essas revistas e montam uma biblioteca de gibis no porão. Cobrando 10 centavos para outras crianças lerem quanto quisessem. E estudante, eles tinham um negócio que gerava dinheiro sem que eles precisassem estar lá, sabe? Trocando tempo por dinheiro. Eles criaram um sistema. Eles fizeram o dinheiro trabalhar para eles. É uma lição genial na sua simplicidade. Enxergar um ativo onde todo mundo só via lixo. É uma mudança de percepção
total. Essa é a primeira e mais importante quebra de paradigma do livro. Certo, essa história dos gibis é o começo de tudo. É a prova de que eles entenderam a lição. Mas como se passa de uma biblioteca de gibis para de fato construir riqueza? Qual é o próximo passo? Aí a gente entra na regra número 1, que é a base de toda a estratégia dele. É bem direta. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo, e comprar ativos. E ele simplifica esses conceitos de uma forma que qualquer um entende. Totalmente. Ele ignora as definições contábeis. Para ele é simples assim. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. E um passivo? É qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Fim. Não importa o que é, mas para onde o dinheiro flui. Os diagramas do livro são muito claros nisso. Para uma pessoa rica, a coluna de ativos, que pode ser imóveis para alugar, ações, negócios, gera uma renda. Essa renda paga as despesas e o que sobra É reinvestido para comprar mais ativos. É um ciclo que se alimenta. um ciclo virtuoso. Enquanto isso, para a classe média, o salário entra na coluna de renda e, puf, sai direto pela coluna de despesas para pagar os passivos. A casa, o carro, o cartão de crédito. O dinheiro nem esquenta na conta. Exato. E é aqui que a gente chega na ideia mais polêmica do livro, a que causa mais briga até hoje. A sua casa não é um ativo. Um ativo, por causa da valorização e tal. Mas o ponto do Kiyosaki, e essa é a grande sacada, é o foco exclusivo no fluxo de caixa mensal. No dinheiro que entra e sai todo mês. Isso, a pergunta é, isso está me dando dinheiro ou me custando dinheiro? Hoje. E a casa onde você mora com financiamento, IPTU, manutenção, ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. Logo, Funciona como um passivo. Entendi. Então, pela lógica dele, um mesmo apartamento pode ser as duas coisas. Se eu moro nele, é um passivo. Se eu alugo para alguém e o aluguel paga as contas e ainda sobra um dinheiro, ele vira um ativo. perfeitamente. A questão não é ser contra ter a casa própria, sabe? É sobre a ordem das coisas. A estratégia do pai rico é, primeiro, construa sua coluna de ativos. Use o seu salário para comprar coisas que gerem renda. Certo. Quando o dinheiro que vem desses ativos for suficiente para pagar pela casa dos sonhos, aí sim você compra a casa. Os seus ativos compram os seus passivos. Enquanto a classe média faz o contrário. Compra o passivo primeiro, se endivida por 30 anos e passa a vida trabalhando para pagar por ele. Exato. É uma inversão total de prioridades. Faz todo sentido. E isso conecta direto com a terceira lição, que é cuide do seu próprio negócio. Para explicar isso, o livro usa aquela história do Ray Kroc, o cara do McDonald's. Ah, essa é ótima. Ele perguntava para estudantes de MBA qual é o meu negócio. E todo mundo respondia o óbvio. Hambúrgueres. E ele dizia, não, o meu negócio são imóveis. Porque o que construiu a riqueza dele de verdade não foi vender sanduíche, mas comprar os terrenos onde as lojas eram construídas. Exato. Ele entendia a diferença crucial entre a profissão dele e o negócio dele. Ou seja, a minha profissão é o que eu faço das 9 às 6 para pagar as contas. Meu emprego de engenheiro, por exemplo. Mas o meu negócio é a minha coluna de ativos. É isso. Perfeito. O livro tem uma frase ótima. Os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações de renda. A maioria pensa no próximo aumento, na promoção. No contra-cheque. Isso. O pai rico ensina a pensar em como usar uma parte desse contra-cheque para comprar um ativo para o seu negócio. A ideia é, mantenha seu emprego, seja um ótimo profissional, mas comece a construir sua coluna de ativos em paralelo. Então, se eu sou um programador, por exemplo, o meu negócio não é o código que eu escrevo para a empresa. Meu negócio pode ser um portfólio de ações, um apartamento que eu alugo ou um aplicativo que eu criei no meu tempo livre. É a ilustração perfeita. Você usa o dinheiro da sua profissão para comprar ou criar ativos para o seu negócio. É cuidar do que é seu, do que vai te dar liberdade financeira lá na frente, com ou sem emprego. Ok, a estratégia está ficando bem clara. Mudar a mentalidade, focar em comprar ativos que geram renda e entender que isso é o nosso verdadeiro negócio. Mas o livro ainda guarda o que ele chama de o maior segredo dos ricos.
Ah, sim. As sociedades anônimas. Exato, as corporações. Isso soa como algo, sei lá, muito distante da realidade da maioria das pessoas. Pode parecer, mas o conceito é fundamental para entender como os ricos protegem e multiplicam o patrimônio. E, importante, não se trata de sonegação, de fazer algo ilegal. É sobre usar a lei a seu favor. Entendi. O livro explica que os impostos foram criados para taxar os ricos, mas com o tempo a máquina do governo cresceu tanto que a carga acabou pesando mais sobre a classe média. Porque eles não têm os mesmos mecanismos de proteção, né? Exatamente. E o principal mecanismo é a sociedade anônima. A grande virada de chave está na ordem como as coisas são tributadas. Para uma pessoa física, um empregado, a sequência é: primeiro você ganha o seu salário. Depois, o governo tira os impostos. E aí, você gasta o que sobrou. Ganhar, pagar imposto, gastar. A vida como ela é para quase todo mundo. Agora, para uma corporação, a ordem se inverte. Primeiro, a empresa ganha. Segundo, ela gasta com tudo que for permitido por lei como despesa de negócio. E só no final, em terceiro, ela paga imposto sobre o lucro que restou. Uau! É aqui que a mágica acontece, então. É uma das maiores brechas legais, segundo o livro. Despesas com carro, viagens, refeições de negócios, equipamentos, tudo isso pode ser pago com dinheiro antes dos impostos. O que na prática significa que o dinheiro rende muito mais. Muito mais. Enquanto uma pessoa precisa ganhar, sei lá, R$ 150 para poder gastar 100 de fato, a empresa gasta os 100 primeiro e só depois calcula o imposto. Isso acelera a capacidade de construir riqueza de uma forma absurda. É como jogar o mesmo jogo, mas com um manual de regras completamente diferente. É uma ótima analogia. E o ponto do livro não é dizer que todo mundo tem que virar um mega empresário, mas que entender essas regras, a tal da inteligência financeira, é o que faz toda a diferença. Certo. Bom, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular as 4 lições que formam, assim, a espinha dorsal de Pai Rico, Pai Pobre. Vamos lá. A primeira é uma revolução na cabeça, né? Sim, sair da corrida dos ratos, parar de ser controlado pelo medo e pela ganância e começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. A segunda é o alicerce prático, construir riqueza focando obsessivamente na compra de ativos, que são as coisas que botam o dinheiro no seu bolso, e evitar os passivos. Terceiro, cuidar do seu próprio negócio. Lembrar que a sua profissão paga as contas, mas é a sua coluna de ativos que vai te deixar rico de verdade. E, por último, usar as ferramentas dos ricos, como sociedades anônimas, para proteger o patrimônio e otimizar os impostos de forma legal, acelerando o processo todo. Exatamente. E o fio que conecta tudo isso, sabe? Não é uma fórmula mágica, mas a necessidade de uma educação financeira contínua. É aprender as regras do jogo do dinheiro, porque ele está sendo jogado o tempo todo, quer a gente queira ou não. Perfeito. E para fechar nossa conversa, fica um pensamento final do próprio livro que, para mim, resume tudo. Manda. O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, pode criar uma riqueza imensa. O que está na sua mente determina o que está em suas mãos. O dinheiro é apenas uma ideia.